Bom dia a todas e todos. Hoje a gente vai dar início ao nosso quinto Meet Point, já caminhando para o final da 55ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, e acolher os jornalistas aqui presentes, também o bispo Dom Alfredo Schaffler, que é o nosso convidado de hoje. Ele é bispo emérito de Parnaíba, no Piauí, e vai abordar o tema comunhão e partilha. Como vocês já sabem, o Meet Point ele é uma espécie de mini coletiva com temas que não necessariamente estão na pauta da Assembleia Geral, né? E a gente criou essa oportunidade a mais para os jornalistas conversar e ter o contato com os bispos e também para os bispos apresentarem os temas que acompanham e que abordam na Igreja do Brasil. Então, aqui com a gente hoje o bispo Dom Alfredo Schaffler, bispo emérito de Parnaíba, do Piauí, que vai abordar o tema Projeto Comunhão e Partilha. Lembrando que também os Meet Points também estão sendo transmitidos ao vivo pelo portal A12. Saúdo todos vocês que nos assistem, nos acompanham, de modo especial, vocês que estão numa penitenciária. Lembrem-se, a misericórdia de Deus é maior do que os nossos pecados. Saúdo vocês que estão no hospital. O poder de Deus sempre nos pode dar de novo uma nova chance para viver a nossa vida, ter a confiança, acreditar que Deus quer bem a cada um de nós. Saúdo a todos que nos acompanham através da mídia católica, das nossas redes que nós temos, que nos acompanham. O tema que nos foi colocado chama-se, nós formamos uma comissão na nossa Conferência dos Bispos, chama-se Comunhão e Partilha. Por quê? Em 2012, quando estávamos celebrando 50 anos do Concílio Vaticano II, lembrando que num dos documentos, Lumen Gentium 23, fala da solidariedade entre os bispos, e no tempo pascal sempre estamos recordando dos Atos dos Apóstolos, que não havia necessidades entre eles. E assim começamos a elaborar este projeto. Em que consiste? Nós temos dioceses que passam por situações econômicas muito precárias, como nós temos diferenças enormes neste nosso Brasil, na parte econômica, social. Isso também repercute para as diversas dioceses. E quando nós fomos chamados para a missão, como bispos, nenhum de nós escolheu o lugar para onde ele queria ir. É o Papa que nos enviou. Então não é justo que um irmão nosso vai para um canto que ele vai se apanhar com uma mão na frente e outra atrás, porque não encontra o mínimo para a manutenção da diocese e, acima de tudo, para a formação dos futuros padres. E encontrei, por exemplo, uma diocese onde, por 7 anos, o bispo não recebeu mais nenhum seminarista, porque não tinha dinheiro para custear os estudos. Nós encontrei dioceses cuja receita ordinária mensal não passava de R$ 5.000, para manter uma pequena infraestrutura na diocese, para manter os seminaristas. Então, como é que eu vou me sentar ao lado de um colega aqui numa assembleia que não tem o mínimo e fica perdendo até horas de sono para saber como é que no fim do mês ele vai cobrir a folha de pagamento e vai botar comida na mesa dos seminaristas? E a partir disso começamos a conversar e ficou colocado em votação e foi votado por unanimidade. Cada diocese, pequena ou grande, da sua receita ordinária, vai tirar 1% mensalmente e depositar num fundo da CNBB que nós abrimos
para esta finalidade. Isso foi na Assembleia em 2012. Ficou certo que a partir do mês de julho, cada diocese vai começar com isso. O santuário, através da campanha dos devotos, temos mencionar, fomos os primeiros que começaram. Começaram a partir do mês de maio. E, de fato, as dioceses todos aderiram, que foi uma votação unânime, e conseguimos criar este fundo, e em 2012, no mês de novembro, começamos a beneficiar os primeiros 110, 112 seminaristas provenientes de umas 36 dioceses. A coisa se desenvolveu e cresceu, contanto que nós terminamos o ano passado, com este fundo conseguimos beneficiar 50 dioceses, num total de 403 seminaristas, ajudando e custeando a formação, e muitos destes seminaristas já foram ordenados padres. Eu digo a vocês que me escutam, que olham agora para a gente, eu aprendi uma coisa: mãos abertas nunca são mãos vazias. E exatamente isso estamos praticando através desta ação, desta comissão, que está hoje na frente como presidente, o Dom César, bispo de São José dos Campos. Eu estava na frente até um ano atrás, e o Dom Antoninho. Nós três formamos esta equipe, que estamos animando, estamos supervisionando, e a própria tesouraria da CNBB está administrando estes recursos. Então, nós fomos capazes de dar um sinal que aquilo que foi colocado nos Atos dos Apóstolos, não havia necessidades entre eles, também possível praticar nos dias de hoje. Se nós olharmos o irmão, não é como um concorrente que a gente quer botar para trás, mas como um irmão, na qual também aparece o rosto de Jesus Cristo, que nos fala: tudo que vocês estão fazendo ao menor dos irmãos é a mim que estão fazendo. Nós somos capazes de colocar grandes gestos através de pequenas ações. Nós somos capazes de suscitar a esperança, de dar testemunho da palavra de Deus, que isso não é algo do passado. Também hoje nós somos capazes de lançar um sinal de esperança para este mundo que está por aí. Eu faço até um desafio, mas não é eu que vou mais engatar. Nós temos neste Brasil mais de 10.000 paróquias. Se cada paróquia, da sua receita ordinária, desse 1% para um fundo, para nos ajudar na missão no Amazonas, não seria fantástico? Nós não poderíamos ajudar estes nossos irmãos, que temos padres que não têm nem casa, que moram num barraco dentro de uma embarcação de um pequeno navio para visitar as comunidades ribeirinhas. E o gesto, será que não ia falar muito grande? Que nós falamos da missão, mas missão passa pelo bolso. E aí seria um gesto. Porque nenhuma paróquia ia deixar de pagar água, luz, a congra do padre, os funcionários, o transporte, etc. 1% não mata ninguém. Eu acho que nenhuma diocese deixou de cumprir as suas obrigações que ela tem, porque ela tirou 1% para esta comunhão e partilha. Nós, às vezes, somos
grandes no falar, mas quando se trata no agir, às vezes podemos até dar a impressão que estamos mais devagar. E esta comissão que constituímos e que está funcionando, foi capaz de colocar este gesto concreto. Foi colocado para 5 anos. Por isso, agora fizemos uma avaliação, apresentamos a prestação de contas, os números, tudinho. Todo ano estávamos fazendo isso, mas de modo especial este ano, foi logo no primeiro dia, e colocamos de novo a reflexão, vamos continuar? E por unanimidade, todos votaram para que vamos continuar com este projeto para outros 5 anos, para ajudar os nossos irmãos que estão em regiões deste Brasil afora, que não têm ainda esta condição de manter a diocese com os devidos recursos, especialmente que tange a formação dos futuros padres. Por quê? A maior despesa que um bispo tem na sua diocese, geralmente, é a formação dos seminaristas. São jovens de boa vontade, que vêm de famílias que, em parte, não podem contribuir com muita coisa. O estudo onde custa são no mínimo 8 anos, 9 anos, com propedêutico, filosofia e teologia. Então, isso é um investimento que a diocese tem de fazer. E nem sempre a diocese, com os recursos próprios, tem a possibilidade de fazer este investimento. O padre, para mim como bispo, são as mãos e os pés do bispo. O que um bispo faz sem os padres? A igreja precisa de padres. Nós temos muitos leigos com uma enorme boa vontade, que colaboram, que dão um testemunho belíssimo. Mas não podemos construir a igreja sem aqueles homens que partem o pão da Eucaristia, que em nome de Deus estão perdoando os pecados, que ungem os nossos enfermos. São os nossos queridos padres. Nós precisamos muito mais padres. E eu pergunto a vocês, não é triste se um jovem quer ser padre e por falta de condições ele não consegue seguir a este chamado de Deus? E eu digo a vocês, nas minhas andanças no nosso interior, no Nordeste, já encontrei diversas pessoas, às vezes já avançado na idade, disseram: Padre Alfredo, eu também sempre queria ser padre, mas os meus pais não tinham condição de pagar os estudos. Isso dói, isso dói. Quando a gente vê, por exemplo, na nossa diocese de Parnaíba, eu tenho padres lá que têm 80, 90 comunidades. E agora, como bispo emérito, estou numa paróquia como vigário paroquial. O padre tem 45 comunidades. Comunidades numa distância de mais de 100 quilômetros. E eu estou numa pequena comunidade na beira-mar, uma cidade com 3.000 habitantes, e eu estou tomando conta de uma meia dúzia de comunidades lá, dando a minha contribuição como padre que eu sempre queria ser. Bispo eu não pedi, a gente é chamado para isso, mas estou colaborando nesse sentido. Nós precisamos de mais padres. Por isso eu apostei e posso dizer, eu acho que foi dada uma pequena contribuição para que tivéssemos mais padres e que nenhuma diocese precisa mandar um jovem que se sente chamado para este ministério sacerdotal, precisa ser mandado de volta. A gente agradece o Dom Alfredo e a gente abre uma rodada de perguntas para dúvidas e logo na sequência a gente já grava, o Dom Alfredo já grava com vocês. Alguma pergunta? Podemos ir direto então para as gravações?
Então, a gente agradece todo mundo e lembrando que amanhã a gente tem o último meet point aqui durante a 55ª Assembleia Geral com o Dom Roberto Ferreira Paz, Bispo de Campos, que vai abordar o tema do aborto, amanhã aqui às 9 horas. Então, a gente agradece a todo mundo e já na sequência a gente já grava com o Dom Alfredo aqui nessa sala. Obrigado.